Fala turma, nesse vídeo de hoje tem análise do jogo entre Grêmio e Flamengo e tem um palpite gratuito com quase 90% de um possível retorno de lucratividade, quase 90%. Se você quiser ver esse palpite, fica comigo durante esse vídeo, não esquece de curtir, dar um like aí, compartilhar pra galera, se inscrever no canal, galera, não custa nada, velho, é só um like, pelo amor de Deus, né? Galera, vamos nessa. Meu nome é Pedro Feitosa, eu sou trader esportivo há mais de 10 anos, estou aqui gravando conteúdo para vocês, para compartilhar um pouco do que eu sei, de como analiso os jogos e, claro, deixando aquele palpite gratuito. E falar em gratuito, tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. Aqui embaixo é só clicar, fazer seu cadastro e começar. Vamos embora direto para análise, porque tem Grêmio contra Flamengo e é jogo que vale vaga para a final da Copa do Brasil. Fala turma, já estamos aqui com o jogo na tela, Grêmio contra Flamengo. Eu poderia até fazer um pouquinho de suspense, começar falando dos outros jogos, mas não, eu vou direto ao ponto. É o jogo do dia, é Grêmio contra Flamengo, é jogo que vale vaga para a final. Galera, eu vi uma reportagem esses dias interessante, se não me engano foi da ESPN, daquele programa Sport Center. Aí os caras falavam assim, será que o Flamengo e o Palmeiras vai alcançar a equipe do Botafogo no Brasileirão? Será que o Grêmio está jogando o Campeonato Argentino agora? O time está na segunda colocação, está voando, acabou de voltar da segunda divisão e o time é o segundo colocado do Brasileirão e simplesmente os caras ignoraram a equipe do Grêmio. Falaram apenas do Flamengo e do Palmeiras se seria possível alcançar o Botafogo ou não. Galera, tem que ter cuidado com esse time do Grêmio. O time realmente está muito bem, é muito bem treinado, tem peças importantes, tem bons jogadores e tem que ter cuidado. Beleza? Para esse jogo aqui, o Grêmio marcou gols em 80% dos seus jogos. Não perdeu 8 dos últimos 10. Porém, é um time que vem tomando muitos gols. Levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Porém, mesmo assim, teve um mercado de menos 3,5 em 80% dos seus jogos. Observem isso. E o Flamengo não perdeu também nas últimas 8, marcou também em 8 dos últimos 10 jogos. Porém, mesmo o time marcando 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, teve menos de 3,5 nas últimas 6. E tem um detalhe que é importantíssimo para esses jogos assim de semifinais, de finais, que tem jogos de ida e volta. O que acontece? Geralmente, isso é um padrão estatístico histórico. Geralmente, o time que joga dentro de casa, no primeiro jogo, ele tende a ter um jogo um pouco mais seguro. Por quê? Qual é o receio? Se o Grêmio toma um gol ali, perde o jogo de ida em casa, na sua arena, dificilmente ele vai conseguir reverter esse placar no Maracanã. Então, muitas vezes, os dois times jogam um jogo um pouco diferente, um pouco mais defensivo, deixando para resolver no segundo jogo. Isso é um padrão, não quer dizer que vai se repetir nesse jogo entre Grêmio e Flamengo. Então, temos aí uma possível tendência para um jogo de under goals, de menos gols. E mesmo que fosse o jogo do Brasileirão, os dois times estão dentro do padrão de menos de 3,5 gols. Eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês nesse jogo, aqui mais opções, Grêmio e Flamengo, no site da Aposta Ganha, é o site que eu dei aí R$5 de bônus para vocês. Então eu vou aqui em criar a aposta e tá interessante esse menos de 3,5, porque tá pagando 1,29, quase 30% de retorno para não ter 4 gols ou mais nessa partida. O jogo pode sair 0-0, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, 3-0. O jogo só não pode sair 4 gols ou mais. E aí vem outro detalhe. Eu vou ser um pouco mais corajoso para esse jogo e vou colocar aqui hipótese dupla, Grêmio ou empate. Pedro, Grêmio ou empate? Galera, Grêmio ou empate? O Grêmio dentro de casa, nessa atual temporada, só perdeu para o Botafogo. Botafogo esse que vem batendo todo mundo. Então assim, Grêmio jogando em casa com a sua arena lotada para esse jogo é muito forte. Então assim,
O Flamengo também é um time que tem tomado muitos gols. Então, eu sinceramente acredito aí que o Grêmio não deve sair derrotado desse jogo dentro da sua casa. Caso saia derrotado, praticamente é decretado aí Flamengo na final da Copa do Brasil. Por quê? Se o Flamengo conseguir uma vitória na Arena do Grêmio, dificilmente o Grêmio vai conseguir tirar essa vantagem depois no Maracanã. Então, para esse jogo de Grêmio e Flamengo, a minha análise é Grêmio ou empate e menos de 3,5 gols no jogo. E tá aí, palpite gratuito na tela para vocês. O jogo é Grêmio contra Flamengo, o campeonato é Copa do Brasil, vale vaga para final da Copa do Brasil, isso mesmo. O ano aí mal chegou no meio e já estamos jogando aí as semifinais da Copa do Brasil. A operação que eu fiz hoje, confesso a vocês que é uma operação mais arriscada. Jogar um dupla chance contra o Flamengo não é fácil. O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil. Na minha opinião, é o melhor elenco de jogador por jogador, de posição por posição. Na minha opinião, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Agora sim, jogando dentro de casa, jogo de ida, o Grêmio está muito bem, vai ter o apoio da sua torcida. É um time que joga muito bem no seu estádio. Acredito aí que o Flamengo deve ter sim dificuldades para vencer a equipe do Grêmio no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que eu estou aqui, muita gente achou até que eu ia para o jogo, mas na verdade eu vim dar uma descansada, estou em Gramado, não vou para esse jogo. Inclusive, eu queria que você colocasse aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Agora, antes do jogo terminar, sem malandragem, coloca aqui qual o placar que você acredita que vai ser esse jogo entre Grêmio contra Flamengo. Eu coloquei aqui Grêmio ao empate, Grêmio não sair derrotado desse jogo e menos de 3,5 gols na partida. Deu uma odd aí de 1,86. 86% de retorno, coloquei minha unidade aqui de 1.000, retorno de 1.860. Esse é o palpite gratuito para esse jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vamos à análise aqui do nosso segundo jogo. Temos aqui a fase classificatória para a Champions League. Eu analisei o jogo ontem do Dinamo Zagreb da Croácia, também nessa mesma fase. E agora estou analisando para vocês o jogo do Ludogorets, o time aí da Bulgária que joga em casa contra o Olimpija Ljubljana. É isso aí mesmo. Joga contra a equipe da Eslovênia e o Ludogorets jogando em casa, uma das melhores equipes aí da Bulgária. É um time que geralmente disputa a Champions League, não é aquele time que chega, mas é um time que eu já vi criar dificuldades para grandes clubes europeus jogando Champions League. Então assim, ó, jogando em casa, o Ludogorets marcou gols em 90%, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, ataque está em alta. Over 2,5 nas últimas 3 e pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. O Olimpija marcou nas últimas 6, porém levou gols em 8 dos últimos 10 jogos. É um time que toma muitos gols. Over 1,5 nas últimas 6. Poderíamos aqui trabalhar mais de 1,5? Poderia, até que está pagando bem 1,33 para fazer aquela múltipla. É interessante, mas sinceramente eu vejo o valor na vitória do Ludogorets pagando 1,53. Dá até para você colocar uma unidade aí seca nesse jogo para ter 53% de retorno. Na verdade, eu até acredito que essa odd ela deve cair até o momento do início da partida, porque o Ludogorets jogando em casa realmente é favorito contra a equipe da Eslovênia. Então, a minha análise para Ludogorets e Olimpija é uma vitória do Ludogorets ou então um mercado de mais de 1,5 gols. Aí vai depender muito de como você vai montar as suas operações. E vamos de Copa Argentina. Temos aqui a equipe do San Lorenzo jogando contra a equipe da Platense. Galera, primeira observação que eu vou fazer para vocês. Esse jogo é em campo neutro. Apesar de aparecer o San Lorenzo aqui na frente, não se engane, porque esse jogo é em campo neutro. Só que, detalhe, o San Lorenzo vive um excelente momento. No Campeonato Argentino, ele é o terceiro colocado. Tá muito bem o time. Joga contra uma Platense que é apenas a 16ª colocada do Campeonato Argentino. O São Lourenço não perdeu 9 dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam não nas últimas 5 e a Platense também só tem números aqui de under goals. Para esse jogo, eu vejo 2 mercados disponíveis. Um deles é o São Lourenço ou empate, é o São Lourenço não sair derrotado desse confronto. E sinceramente acredito que essa é a melhor operação para esse jogo. Mas para quem quer dar uma arriscadinha um pouco a mais, trabalhar mais de 1,5 gols pode ser interessante.
Beleza? Olhe essa odd para mais de 1.5 gols no jogo, pagando 1.67. Porque qual é o detalhe? É jogo único, é um jogo que vale vaga para as oitavas de finais da Copa Argentina. Se um time toma um gol, o outro vai ter que se abrir, porque perder por 1, perder por 10 é a mesma coisa. Então, jogo único tem essa característica um pouco diferente, onde as equipes jogam um pouco mais abertas. Então, se você quiser arriscar um pouquinho mais nesse jogo, você pode trabalhar mais de 1.5 gols com quase 70% de retorno. Se você quiser trabalhar um pouco mais safe, aí você pode trabalhar São Lourenço ou empate, ou seja, São Lourenço não sair derrotado desse jogo. Os últimos jogos entre São Lourenço e Platense vem de 1-0, porém nos outros 4 jogos essa linha bate tranquilamente, porque temos um 2-0 em 16 de agosto de 2022, há quase um ano atrás. Temos um 2-2 em 16 de abril, 4 gols nesse jogo. Temos um 1-1 em 2021, que também bate essa linha. E temos um jogo com 6 gols, 4-2 São Lourenço na casa do Platense em abril de 2021. Então, assim, os confrontos entre essas duas equipes não costumam ser de poucos gols. E ainda mais quando se fala um jogo eliminatório, um jogo de Copa, beleza? Então, para São Lourenço ou Platense, temos aí a análise de São Lourenço ou empate, ou temos análise de mais de 1.5 gols com 1.67 de odd. E assim a gente encerra aqui mais um vídeo de análise. Dessa vez, analisei os jogos dessa quarta-feira. Também não teve tantos jogos disponíveis assim como na nossa terça-feira, mas estou dando o meu melhor aqui para poder gerar conteúdo para vocês, para poder analisar os jogos que tem disponíveis até os europeus voltarem. Infelizmente é assim, a gente vai vivendo de poucos jogos disponíveis, beleza? Valeu galera, abração e até os próximos jogos desta semana.